Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é comércio global. Bom, inicialmente, vale destacar que, em se tratando de comércio global, o tema comércio ele é um tema bastante já difundido há um bom tempo. Então, no país, se a gente considerar aí os nossos antepassados, inclusive alguns séculos atrás, já existia-se a atividade comercial, já existia a troca por produtos especiarias, produtos de certa forma alimentícios, muitos tipos de produtos já eram comercializados entre os povos, entre as tribos e posteriormente entre as nações. Então, a atividade comercial é uma atividade já que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. Contudo, se a gente for falar e fazer um recorte histórico de entre 100 e 200 anos, os últimos 100 e 200 anos, vale destacar que esse comércio intensificou numa escala global. Então, se a gente considerar que no passado nós tivemos aí os grandes centros comerciais, se a gente for destacar aí o Império Romano, Egito, a gente tem outros povos que desenvolviam muito a sua atividade comercial, passamos aí para uma análise um pouco mais atual, um pouco mais recente, sobretudo se a gente for fazer um recorte a partir de 1900, verificamos aí que o comércio ele vem se ampliando muito na escala global. E, sobretudo, agora, com o advento da tecnologia e dos meios de transporte, sejam navegações, sejam o transporte aéreo, ferroviário, observou-se que hoje o comércio em nível global, em escala mundial, ele é um fator preponderante na sociedade atual, nos dias atuais. Então, o mundo ele está interligado por novos vínculos de trocas de consumo, produtos que são fabricados em todos os cantos do planeta e também enviados a todos os destinos aí possíveis. Obviamente, nós temos aí casos e situações de países que, em virtude de políticas e posicionamentos e escolhas econômicas e políticas, eles não têm tanto abertura, não têm tanto acesso a esse consumo disseminado em nível global. Logicamente, se a gente for considerar o grande escopo de países que são responsáveis por produzir os produtos, por prestar algum serviço, por desenvolver tecnologias, esses países, eles iniciam esses projetos empresariais, eles, obviamente, conseguem disseminar seus produtos numa escala muito relevante para os países de origem e depois ele amplia obviamente, essa produção, inclusive se instalando em outros países e tornando aí marcas, né, e indústrias e empresas em níveis globais, em nível global, né, e empresas transnacionais. Então, dentro dessa perspectiva global de comércio, nós precisamos refletir alguns aspectos relacionados a este tema. Primeiro, as empresas que passam a comercializar seus produtos numa esfera global, ela também influencia diretamente o consumo desses produtos e, inclusive, o comportamento das pessoas. Então, se um serviço, se um consumo, ele passa a nortear a forma como essa pessoa adquire e consome determinado produto ou utiliza um serviço, isso torna uma influência muito grande perante os hábitos que essas pessoas possuem. Então, se considerar um hábito do passado de consumo e com o advento de uma tecnologia, de um produto ou de um serviço, essa pessoa muda o hábito e, obviamente, isso gera algum impacto na sociedade, nós temos que ter essa consciência que essas organizações, sobretudo essas organizações que atuam em nível global, perante todos os produtos e serviços que elas prestam, elas também padronizam alguns comportamentos. Então, é uma responsabilidade muito relevante se formos considerarmos o poder do consumo, o poder dessas organizações sobre os seus clientes, sobre o seu público consumidor.
E, obviamente, nós temos aí que essas organizações, elas inibem, às vezes, uma variedade cultural entre diferentes sociedades. Então, se a gente pensar na sociedade ocidental, o seu padrão de consumo, o seu padrão aí de produtos e serviços que são traçados, que são listados para que as organizações passem a comercializar em escala global, acaba ditando regra no meio o qual a tradição não é a tradição ocidental, é um outro tipo de tradição. Então, isso pode inibir, inclusive, culturas um pouco mais restritas, culturas não tão difundidas, uma vez que a cultura de um consumo global ela é amplamente disseminada e influencia, inclusive, o comportamento das pessoas em diversas nações. Então, é importante considerar que, dentro dessa perspectiva de comércio global, nós temos esses fatores que são fatores que cabem uma reflexão relevante para a gente considerar. Bem, então as organizações elas passaram a influenciar os hábitos das pessoas, então o hábito de consumo, seja perante um serviço, seja perante um produto, as culturas as quais essas organizações estão inseridas e, obviamente, as formas de convívio. Então, a gente pode destacar, inclusive, alguns exemplos. Se a gente for utilizar as redes sociais como exemplo de grandes empresas que, a partir da tecnologia, criaram formas de comunicação, meios de comunicação diferentes aos convencionais, aos tradicionais, observa-se que essa organização ditou um determinado comportamento, ela mudou um hábito ou ela disseminou um tipo de cultura. E a tecnologia, atrelado ao poder de várias organizações, ela automaticamente ela vem fazendo um movimento e gerando um impacto muito forte em cima do consumo, dos hábitos dessas pessoas. E aí a gente citou tecnologia, mas a gente pode citar várias outras empresas que ditam regras para a sociedade e essas regras passam a ser tão praticadas por um grande volume de pessoas que vão criando aí essas culturas baseado num padrão de consumo, seja de produto ou de serviço. Pois bem, um circuito de produção, quando a gente fala, quando uma empresa ela cria um mecanismo de produção, ela sempre vislumbra em produtividade, em melhorar a sua eficiência. E em virtude da globalização, da atuação global dessas organizações, obviamente os investidores vão buscar locais e espaços onde que ele consiga melhores resultados no seu objeto mercadológico, ou seja, no seu objeto de produção. Então, se uma empresa ela está instalada lá nos Estados Unidos, que tem, às vezes, uma política ambiental ou uma política trabalhista rígida, grupos muito bem consolidados, fortes, que geram um poder sobre essas organizações, conforme sindicatos, dentre outras variáveis que podem impactar a organização, essa organização ela tende a, às vezes, buscar outros espaços que não tenham uma rigidez legal perante o seu posicionamento, perante a sua forma de produzir. E isso, obviamente, pode facilitar em termos de custo de produtividade, em termos de eficiência operacional. Ela pode buscar por espaços onde tem um volume de pessoas buscando emprego, procurando emprego. Então, quando se tem um volume grande de pessoas buscando emprego, talvez se você dita regras quanto a salários, quanto a condições de trabalho mais favoráveis à organização, diferente de um espaço, de um local onde esse emprego é pleno e a organização tem que disputar os colaboradores. Então, é importante fazer esse paralelo. Aspectos relacionados à legislação, tributação, tudo isso também impacta essas organizações. Então, buscar espaços mais favoráveis aí para esse tipo de relação com os governos, seja em esfera estadual, municipal ou até mesmo federal. Então, observe que a globalização ela gera também esse efeito de
empresas buscarem novos espaços, novos ambientes para atuar, não só na venda dos seus produtos ou prestação de serviços, mas também na planta, no espaço onde vai ser produzido aquele produto ou onde vai ser prestado aquele serviço. Então, são organizações que passam não só a preocupar com onde está o meu mercado consumidor, mas também verificar qual é o espaço mais adequado ou o espaço que eu vou conseguir ampliar os meus resultados, a minha performance organizacional em virtude da conjuntura. Conjuntura legal, conjuntura política, conjuntura social, ela vai tentar buscar alguns benefícios nesse sentido. Então, vislumbrando esse aspecto, então, considerando tanto o aspecto de consumo, que passa a ser analisado num âmbito global, o aspecto de produção também. Então, onde que é mais interessante para uma organização se instalar para produzir determinado produto no qual ela consiga aí potencializar essa capacidade produtiva, juntamente com reduzir os seus custos de produção. Então, nessas organizações, ela busca essa redução de custo e o aumento dessa produtividade na fabricação lá das suas mercadorias. E, com isso, a gente passa também por alguns movimentos de queda de barreiras alfandegárias, a própria tecnologia, a revolução da tecnologia, quando vislumbra o aspecto de comunicação, então isso também vem sendo um facilitador para essas organizações atuarem. Então, observe que o elemento de atuação global, ele passa a ser um aspecto bastante pertinente, porque você pode explorar não só o mercado de consumo, um mercado de consumo atraente, mas também um mercado onde que a sua produção pode ser bem mais relevante, você pode ter uma planta muito mais produtiva com um custo aí bem mais reduzido. Bom, então pensando nessa perspectiva e aí fazendo uma comparação com a distribuição internacional do trabalho, a chamada distribuição clássica, né? Nós temos os países desenvolvidos que detêm o capital, as indústrias, e os chamados países subdesenvolvidos, não industrializados, né? Que são os países que oferecem lá os insumos, né? A matéria-prima, sobretudo as commodities, né? Então, matérias-primas agrícolas, minérios, e dentre outros. E enquanto os países já considerados países desenvolvidos, eles oferecem os produtos industrializados, além dos capitais, investimentos, empréstimos e algo relacionado aí para que os países subdesenvolvidos, não industrializados, consigam aí fazer algum tipo de relação comercial com os países os países desenvolvidos. Bom, mas nós temos um outro ator que ganhou muita evidência, sobretudo aí, se a gente for considerar os últimos 30, 40 anos, são os países emergentes. Os países emergentes, considerados até então subdesenvolvidos, mas são países que passaram a se industrializar. E esse processo de industrialização chamou muita atenção dos países desenvolvidos. Por quê? Porque o processo de industrialização dos países emergentes, ele abriu um espaço de oportunidade de uma produção a um custo menor, uma produção mais enxuta, uma vez que nós tínhamos lá um grande número de pessoas querendo se inserir no mercado de trabalho formal, às vezes um tipo de produção de um país deste que historicamente era agrícola, passou a desenvolver grandes centros a partir da instalação de grandes indústrias e as pessoas buscando gerar ou obter um trabalho formal nessas grandes indústrias, passou a ser um espaço, um ambiente interessante para que os países desenvolvidos transferissem ou ampliassem a sua capacidade produtiva dentro aí dessa lógica emergente. E com isso, parte do que era enviado como insumos para os países desenvolvidos passaram a ser também enviados para os países emergentes, para que essas plantas das empresas transnacionais pudessem ter condições de produzir a um custo menor.
Logicamente, os países emergentes também fazem essa troca por produtos industrializados, por produtos tecnológicos, consequentemente aí fazendo troca não só com os países subdesenvolvidos, não industrializados, como também com os países desenvolvidos. Em virtude desse novo rearranjo, se a gente considerar esse prazo aí de 30, 40 anos, observou-se aí uma grande disseminação das organizações, chamadas organizações globais, para países que têm um custo de produção mais baixo, e aí tornando essas organizações extremamente competitivas. Esse foi um movimento, é um movimento que observa-se, inclusive, nos dias atuais, mas é um tipo de movimento que também possui alguns efeitos colaterais que a sociedade precisa refletir, a sociedade precisa discutir se esses efeitos não são efeitos tão nocivos assim, para que a gente repense um novo formato aí de produção, um novo formato de comercialização. Bom, então, a busca por países com legislação mais tolerante em relação a questões trabalhistas e ambientais é um ponto muito relevante para a instalação dessas empresas em outros locais fora da sua sede, né, do seu país de origem. A globalização do consumo, então, boa parte desses países onde estão recebendo essas empresas transnacionais são países muito populosos que têm uma parcela considerável de pessoas para consumir os produtos ali produzidos. Os mesmos produtos e serviços são comprados nos diferentes países do planeta. Há uma produção massiva de objetos de curta duração destinados a serem rapidamente substituídos por outros mais sofisticados. É a chamada aí obsolescência programada. Então, as organizações também se posicionam para produzir algo e esse algo, com o seu consumo ao longo do tempo, ele ser substituído em virtude de uma nova tecnologia ou por o produto não ser mais apto daquele povo, não ser mais apto de consumo daquele público. Então, tornar esse objeto obsoleto passa a ser também um dos objetivos aí, e um objetivo bastante considerável por algumas organizações para que ela consiga não só desenvolver o seu parque tecnológico, desenvolver pesquisas e desenvolvimento de produtos mais inovadores, mas, sobretudo, voltar esse consumidor a consumir estes produtos. Bom, algumas questões que são características, mas cabem à nossa reflexão, e aí eu não vou chamar de vantagens e desvantagens, mas somente características para que a gente possa refletir sobre isso numa dinâmica de pensamento um pouco mais ampla, pensando não só no aspecto econômico, mas também, sobretudo, no aspecto social, no aspecto cultural, em relação à atuação dessas organizações. Então, primeiro, o aumento das trocas comerciais pode ser visto como algo relevante ou algo importante. Então, o acesso a produtos, às vezes produtos de ponta, isso é muito considerável se a gente pensar um produto em escala global. O consumo de produtos, digamos, evoluídos, então, produtos mais modernos, produtos com mais tecnologia, quando a gente tem organizações disputando a nível global e esses clientes têm acesso a esses produtos, obviamente, quando eu falo acesso a esses produtos, eu não estou falando que ele tem o poder de compra para adquirir o produto, mas é um produto que, se ele tiver o recurso necessário para aquisição, ele não vai ser o país ou o local que ele está se instalado que vai limitar esse consumo. Ele pode optar por consumi-lo, uma vez que o produto ele já está sendo comercializado em nível global. A evolução da comunicação é um ponto também considerável, porque essa evolução facilitou e otimizou muito esse processo. A redução desse isolamento de consumo, então, pessoas que ficavam em áreas muito difícil acesso, elas passaram a consumir produtos globais, né, que são comercializados em níveis globais. Então, esses são alguns aspectos, essas são algumas características em relação a isso. E, obviamente, a integração entre povos e culturas. Quando eu falo integração, a gente pode pensar numa perspectiva positiva, mas
quando a gente fala que a influência dessas organizações pode minar uma cultura tradicional de um determinado povo, de uma determinada tribo, então isso pode ser visto também como um aspecto um pouco negativo. Bom, e aí, continuando nessas características, agora alguns aspectos para contrapor o que a gente falou anteriormente. Nós temos aí as migrações, que também geram um impacto considerável. Então, muitas pessoas passam a migrar buscando um emprego, se dependendo do país de origem não tiver oferta de emprego ou não tiver aí condições de oferecer um meio digno de sobrevivência para as pessoas, então elas passam a migrar para outras nações que oferecem isso de uma forma mais ampliada. A xenofobia é algo muito clássico em relação a isso. A padronização dos hábitos, então, conforme eu disse anteriormente, as organizações elas passam a ter um poder, inclusive, de ditar culturas, hábitos, regras na sociedade, o fortalecimento de determinada cultura. Então, se você desenvolve uma organização e essa organização tem um produto, esse produto é imbricado de uma cultura daquela país, ou cultura religiosa, alguma cultura que é muito praticada no país de origem, isso pode ser replicado para outros países que não teria essa cultura de uma forma orgânica, então passa a ditar um meio de comportamento para outras nações. O crescimento de grupos radicais que, de certa forma, questionam e lutam para combater essa hegemonia das grandes organizações, das grandes nações, e também nós temos as desigualdades aí que certamente ela passa a ser um ponto muito relevante para ser discutido, porque em alguns casos a gente observa uma desigualdade sendo acentuada com esse movimento de globalização, sobretudo daqueles países que não têm essa abertura, não têm muitas condições, ou por escolhas políticas ou por conflitos regionais. Então, as pessoas desse país não têm acesso a esse tipo de consumo, a esse tipo de produto, a essas empresas, e aí a desigualdade ela torna um pouco mais acentuada. Bom, dentro dessa perspectiva, nós temos os chamados blocos, que são criados entre as nações. Esses blocos, apesar de serem blocos entre nações e não entre empresas, mas são blocos que favorecem aí a comercialização, sobretudo naquele território, né, naquele espaço, naquela região, o qual as nações e essas organizações são inseridas. Então, nós podemos destacar que, dentro desses blocos econômicos que são formados, e aí a gente pode citar aí a União Europeia, que é um grande bloco, um forte bloco. Nós temos aqui no Brasil o Mercosul também, que é o outro bloco econômico. Então, dentro desses blocos, passam a criar algumas regras, como livre circulação de mercadorias. Então, essas mercadorias circulam sem aquela tributação que os países exigem, livre circulação de capitais, livre circulação de serviço, de informação, de pessoas. Então, esses blocos acabam se formando um arranjo que facilita a forma como as organizações e as pessoas comercializam ali dentro daquele espaço. E isso, ao invés de contrapor o movimento de globalização ou comércio global, na verdade, passa a intensificar, porque esses blocos são formados, às vezes, por grupos de países e de empresas muito poderosas e passam a ditar algumas regras, e isso acaba intensificando esse movimento de globalização. Bom, então, com isso, a gente consegue chegar a alguns pontos aqui de reflexões importantes. Até que ponto vale a pena estarmos inseridos num contexto global de comercialização, e aí, de certa forma, sermos influenciados diretamente por grandes empresas, grandes nações que ditam regras sobre consumo, sobre produtos, sobre serviços, sobre formas de comportamentos perante a sociedade, e também qual o impacto disso de uma nação que, de certa forma,
passa a privilegiar os seus produtos, a sua forma de trabalho, o seu serviço, como que isso pode ser visto sobre uma perspectiva positiva, mas também os efeitos disso, se a gente pensar dessa população um pouco mais restritiva em uma escala global. E uma outra reflexão para a gente pensar em relação a esse aspecto que diz respeito à produtividade. Então, até que ponto uma organização que está em uma nação específica, que desenvolveu o seu produto e ela se instala em outra nação, porque nessa outra nação ela tem aí uma oferta maior de mão de obra, ela tem flexibilidade na tributação, ela tem aí flexibilidade nas leis trabalhistas, nas leis ambientais, e aí ela consegue otimizar os seus resultados, diminuir os seus custos. Até que ponto isso pode ser benéfico para aquela nação que vai estar recebendo aquela organização, ou pode estar gerando um impacto a médio e longo prazo que vai ser nocivo àquela sociedade. Bom, então a aula de hoje é isso. Um forte abraço para vocês.